E antes que a gente realmente comece a leitura, o tema que me foi proposto, eu vou dar uma adaptada para ficar mais coerente com aquilo que eu vou falar. Era comunicação no lar, chave para um lar bem-sucedido, mas vai ficar comunicação no lar sendo guiados pelo Espírito de Deus. Vai ter bem mais a ver com aquilo que a gente vai tratar dentro dos textos que vão ser lidos. Além do 22 e do 23, a gente ainda vai percorrer até o 25 nesse texto de Gálatas 5, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aí você vai agora lá para Efésios 5, o livro do lado, no mesmo capítulo 5, só que agora a gente vai sair do 5 até o 6. A gente passa do 5:22 até o 6:4. Vai observar o que esse texto fala sobre o lar cristão, parte de marido, mulher e pais e filhos. 22 do capítulo 5 de Efésios: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Por que eu fiz essa adaptação e procurei esses dois textos que, digamos assim, são clássicos a respeito de família, não de Gálatas, mas do de Efésios? Mas o de Gálatas também deveria ser, porque tem muito a ver. Por que eu fiz isso? Porque o simples fato da gente ter comunicação no lar não é sinal de que nós temos um lar bem-sucedido. Existem muitas coisas que são faladas dentro de casa que não são para o bem da família. Esse fator em si ele não depende de quantidade, mas ele depende de qualidade. Não depende do quanto você fala dentro do seu lar para que ele seja bem sucedido. Depende do que você fala, a qualidade do que você fala. Na nossa comunicação podem ser ditas coisas que, apesar de fluírem muito facilmente das nossas cabeças, elas vão ser dificilmente ou quase que de forma impossível serão digeridas pelo nosso coração, pela nossa alma. Tem coisas que você diz que você se arrepende no segundo seguinte, mas já foi dito. Você comunicou uma mensagem. Você pode até ter matado uma pessoa. O Augusto Nicodemos escreveu um livro chamado A Bíblia e Sua Família com a sua esposa Minca, e ele diz algo na página 22 impressionante. Sem a graça de Deus em nosso coração, acabamos por violentar, ferir e matar mesmo os nossos entes queridos por meio de palavras, olhares, gestos, coisas das quais muitas vezes nos arrependemos tarde demais. Isso é um fato. A comunicação em si não é uma chave para um lar bem-sucedido, a menos que ela seja precedida pela ação do Espírito de Deus. A menos que o Espírito Santo de Deus atue na vida de cada um dos componentes da família. E é isso que a gente vai começar a trabalhar nessa manhã. A comunicação no lar, ela não depende, a comunicação bem-sucedida, ela não depende de educação ou classe social, mas tão somente do Espírito.
A boa comunicação no lar ela não depende do grau de instrução dos componentes da família. Tem pessoas que são PhD nas suas áreas intelectuais e são extremamente bem-sucedidos nas suas áreas profissionais. Porém, são fracassos quando abrem a boca para discutir as coisas de casa. Nós temos empresários que sabem tratar perfeitamente seus funcionários. E nós temos também funcionários que são extremamente submissos a seus patrões, mas que quando chegam em casa não refletem a mesma situação, o mesmo comportamento. Aquele patrão que diz para o empregado, por favor, leve este pacote até o setor tal, é o mesmo que grita sua esposa e muitas vezes a agride. E isso não é comportamento cristão. Ele pode não comunicar com palavras aquilo que ele sente por ela, mas comunica através das mãos, dos pés. E ninguém deve ser tratado pelas mãos ou pelos pés, a não ser que você queira fazer algum afago, dar algum abraço. Aí sim você utilizar as mãos, mas nunca para agredir. Principalmente quando esse não é o tratamento que você dá para os de fora. E como é que você vai trazer isso para dentro da sua casa? Não somente isso, mas as palavras que são usadas muitas vezes por pessoas ditas intelectualmente elevadas são as mais baixas e mais grosseiras quando dentro do lar. Porque na hora da cabeça quente você não pensa muito no que vai dizer e sai qualquer tipo de bobagem. Só que depois da palavra dita, o coração já vai começando a processar sentimentos ruins a respeito do que foi pronunciado. E aí, para você voltar para a estaca zero, vai ser uma tarefa muito complicada. Uma vez que alguém já tem no seu coração gerado mágoa, ressentimentos, rancor, raiva por algo que você disse ou fez, para voltar atrás vai ser muito complicado. Você pode até dizer, mas não foi o que eu quis dizer, mas foi o que saiu da sua boca. Pense antes de falar então. Ah, mas eu não pensei, eu estava de cabeça quente. Esfria a cabeça. Só fala na hora que você tiver certeza de que quem vai estar falando não é a sua carne, mas é Deus guiando as suas palavras. Assim a comunicação vai ser bem sucedida e o lar também. A escola da vida e a universidade, elas não vão dar para a gente coisas que são importantes na comunicação do lar, como amor, compreensão, respeito e longanimidade. Quem dá tudo isso aí é o Espírito Santo. O que diz o versículo 22 do texto de Gálatas 5 que a gente leu? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. É isso que nós precisamos na nossa comunicação no lar. É sermos longânimos, pacientes, amorosos, alegres. Não chegar com a cara feia o tempo todo em casa porque foi estressante o dia do trabalho. As pessoas que estão dentro da sua casa não têm nada a ver com aquilo que você passou durante 8 horas fora do ambiente do lar, sendo vítima de estresse e de outras coisas desagradáveis. Sua função é chegar dentro de casa e manter um clima equilibrado. Sua função é, nesse caso, deixar sim o trabalho lá fora, porque agora você está com aqueles que vão prover o seu repouso. E que coisa maravilhosa, quando você chega em casa e diz assim, agora eu cheguei no meu descanso, agora eu posso repousar, agora eu posso deitar a cabeça e ficar tranquilo, porque aqui não vai ter grito, não vai ter problema, não vai ter o abuso do trabalho, mas só vai ter esse descanso, essa tranquilidade, quando a sua comunicação realmente for mediada pelo Espírito Santo. A partir do momento que você chega soltando os cachorros do trabalho dentro de casa, descontando nas pessoas que tem nada a ver, as coisas que você passou durante o dia, aí você também não vai poder querer receber carinho, atenção, compreensão e respeito, porque não foi aquilo que você passou. E se tem uma coisa que funciona perfeitamente, chama-se lei do retorno. Você só recebe aquilo que você dá. Quer receber amor, carinho, compreensão, então dê tudo isso. E com certeza as pessoas vão agir de forma igualitária em relação a você. E o sucesso da comunicação no lar também não depende da classe social a que se pertence. Às vezes a gente acha que por ser uma família um pouco mais pobre, a família tem que ser barraqueira. Mas não, tem pessoas ricas e abastadas que também discutem sério e feio. E é feio demais, principalmente quando moram em apartamento. As paredes vizinhas escutam.
A incompreensão, a falta de respeito, a gritaria, a forma grosseira e rude com que pais tratam filhos e filhos tratam pais, e aquilo dali não é comunicação. Passa por várias coisas, mas nunca comunicação. A gente vê relatos em programas de televisão, na internet, palestras com algumas pessoas que são especializadas em família, que a classe média alta e classe alta do nosso país, ela é a que mais enfrenta problemas de relacionamento familiar. E se você for atrás, realmente isso acontece. É claro que eu tenho alguns alunos que são de classe baixa, que passam por problemas de uso de drogas, de roubos e outras coisas mais. Mas eles também têm na mesma boca de fumo pessoas que são da classe alta, que às vezes se travestem de pobres para estar lá também. E eles fogem de quê? Fogem da má comunicação que eles têm no lar. Eles fogem de um pai que é incompreensivo, de um pai que é muito ocupado, de uma mãe que está mais preocupada com a roupa do fim de semana e com o passeio do shopping com as amigas do que de escutar a lição que o filho trouxe da escola e tentar auxiliar em alguma coisa. Eles fogem disso e vão também para esse caminho. Alguns outros não chegam a tanto, mas também tem vários problemas. E a gente percebe que esse aparelhozinho tem sido mais companheiro de algumas pessoas do que os pais. Algumas vezes eu consigo enxergar num ambiente assim que não é muito o que eu frequento, mas quando a gente vai para shoppings, a gente percebe que é mais fácil ter uma mesa com 6 adolescentes entre 12 e 15 anos, cada um com seu celular, mexendo, jogando, fazendo qualquer coisa, do que uma mesa com pai, mãe e os irmãos. Você quer constatar isso? Você vai no sábado à noite, 7 horas da noite, a praça de alimentação é cheia de guri. Mas não, famílias são muito poucas. Porque na realidade, talvez a família que ainda se reúne está em casa, fazendo alguma programação mais calma, ou então foi para alguma igreja. Mas quando não se tem o referencial do Espírito Santo na sua vida, então você vai perdendo esses laços e vai começando a se cercar de coisas que não são do ambiente familiar. Nós hoje enxergamos pais ausentes porque trabalham muito. Eu estou trabalhando demais. Esse trabalho não me deixa fazer as coisas. É muita atividade, é muita viagem, eu não paro em casa. No dia que você parar, talvez você não encontre a casa do mesmo jeito. Filhos ausentes porque estudam demais. A época do vestibular. Eu tenho que estudar muito, eu tenho que ficar na escola. Terminou o horário da escola de 7 a 12h20, aí 1 hora eu tenho que estar na quadra do colégio para assistir o aulão, porque depois de noite já tem História da Paraíba e eu tenho que assistir a aula de novo. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Só que eu nem pirei nem deixei minha família de lado. Mas existem muitos filhos ausentes porque estudam muito. Agora, por que os filhos estudam tanto? É porque eles querem vencer na vida e porque os pais querem dar o melhor da educação paraibana para os seus filhos? Não, nem sempre. Às vezes é para ocupá-los e não atrapalhar o negócio dos pais. É mais importante do que estar com os filhos. Porque quando esse pai chega em casa, ele abre logo o notebook e diz assim: fica aí, papai vai trabalhar. Ele não fecha a vida profissional dele para abrir a vida familiar e dizer assim: vem para cá, eu passei o dia todinho longe de você, eu estava com saudade, agora eu quero brincar com você, eu quero escutar o que você fez durante o dia quando eu estava fora. Como é difícil a gente escutar isso hoje. Um pai que diz: quando saio do trabalho, desligo tudo, eu quero ficar com minha família. A gente vê pessoas levando o trabalho para casa e ficam até meia-noite, e o filho, quando ele sai, está dormindo. Quando ele chega, está dormindo de novo. E aí não há comunicação. Não tem como ter comunicação. Muito menos saudável dentro desse lar. E aí as conversas ausentes provocam pessoas isoladas debaixo do mesmo teto. Não sei se você já chegou numa casa que tem uma pessoa no escritório com o computador ligado, tem uma pessoa na sala assistindo televisão, tem uma pessoa na cozinha fazendo talvez o jantar ou o almoço, e tem outra pessoa na área de serviço estendendo roupas, e tem outra pessoa lá na frente mexendo no carro, lavando o carro, e, enfim, cada ambiente vai ter uma pessoa, mas você não vê a reunião dessas pessoas.
Pessoas que vivem suas vidas de forma individual, mesmo estando em coletividade. Simplesmente porque não acham tempo para conversar, tempo para estarem juntas. Isso não existe. Isso é um mito que tem que ser acabado. Essa história de ativismo e falta de tempo. Você tem tempo para aquilo que você quer. Você escolhe o tempo para fazer as coisas que lhe interessam. Fato é que se você estiver no trabalho e surgir uma conferência da sua área e você está louco para ir para aquela conferência, você dá uma declaração para o pessoal do seu trabalho e você vai para a conferência. Ah, mas não era hora do seu trabalho? Sim, mas eu dei uma declaração e eu estou lá. Você poderia fazer a mesma coisa, não estou dizendo que você vai pegar uma declaração para dizer vou cuidar dos meus filhos, mas você poderia fazer a mesma coisa com outras áreas da sua vida e dizer, eu quero separar esse tempo para uma coisa que me interessa, e o que me interessa é cuidar da minha família, porque eu sei que na hora que eu parar e começar a pensar de novo nela, talvez eu não tenha mais uma família, eu tenha várias pessoas que têm o mesmo sobrenome, talvez o mesmo tipo sanguíneo, mas não sabem nem o que é que cada uma sente ou faz da vida. Depois, quando a situação aperta de verdade, essas pessoas que trabalham muito, estudam muito, ocupam seu tempo, não conversam, não param, não se veem, vão procurar uma ajuda especializada para a solução dos problemas. Só que aí esses problemas eles não vão ser possíveis de solução com ajuda especializada. É só quando Deus entrar de novo nessa família. Presente caro, viagem de 15 anos, books, computadores, todo o aparato tecnológico vai cair por terra quando você perceber que faz mais de 1 ou 2 anos que você não senta com seu filho e tem uma conversa franca e despreocupada com ele. Quando você percebe que faz tempo que você não sabe o que seu filho está fazendo durante as tardes, ou com quem ele está andando, ou o que ele pensa em fazer no futuro, tudo que você deu a ele perde a importância. Quando você diz assim, eu vou mandar para o Sedex R$200 para você, porque é seu aniversário, mas você não estava lá, aquele dali não teve importância nenhuma. Os R$200 vão assim, ó. Mas a sua presença, ela não vai assim, vai ficar remoendo na cabeça dele. No meu aniversário, ele não estava. No dia que eu mais precisava, ele estava fora. No dia que eu queria estar com todas as pessoas que eu amo, que eu considero, ele foi uma das pessoas que faltou. Ele pode faltar 30 amiguinhos, mas se faltou o pai, essa presença vai ser sentida. A dos 30 amigos, no próximo aniversário, talvez venham. Na segunda-feira a gente conversa, mas o pai não estava para conversar naquela hora. A comunicação no lar ela só é chave para o sucesso quando parte de um coração cheio do Espírito Santo para outro coração cheio do Espírito Santo. O versículo 25 de Gálatas 5 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Enquanto a gente tiver o coração voltado só para ganhos, só para a praticidade do mundo e não para a criação saudável dos filhos e um ambiente familiar onde reina a paz de Deus, através da ação do seu Espírito, a gente vai ter ainda uma comunicação frágil, sendo afetada negativamente pela nossa fraqueza espiritual. E aí, entrando em comunicação entre filhos e pais, eu vou puxar primeiro dos filhos para depois falar dos pais. Já que eu me encaixo primeiramente nessa categoria, ainda não tive a graça de ser da segunda categoria. Eu percebo diariamente com meus alunos que eu não vou chamar de filhos, porque se alguns fossem meus filhos, eu acho que não estariam mais aqui nesta terra. Brincadeira. Mas são aqueles que eu fico a maior parte do tempo. São 30 horas por semana com aquelas criaturinhas de Jesus. E eu percebo diariamente que uma relação entre eles e os pais tem se deteriorado. Quer ver uma coisa assim, que me deixa travado? É plantão pedagógico. Essa semana aconteceu lá na escola. Os pais vêm para saber como os filhos estão. Talvez um dos únicos momentos no ano em que a gente tem comunicação. A gente fala com os pais e mesmo assim dos que precisam nunca vão. Aqueles que estão na situação mais complicada, no terceiro bimestre o pai não vai. E aí no final do ano, professor, mas meu filho repetiu o ano. O que aconteceu? Eu disse, essa pergunta devia ter sido feita lá em fevereiro. Ou no máximo em junho. Em dezembro, game over, acabou. Não tem como. Mas o desrespeito é enorme. Quando a gente vê assim a mãe perguntando, professor, como é que está meu filho?
dizer nada não. Começa. E a mãe diz assim, mas meu filho, como é que você está fazendo isso? Está bagunçando, conversando, não já disse a você para respeitar o professor? Ah, quero saber disso não. Isso é o mínimo que eles fazem. Às vezes a gente enxerga brigas mesmo. Só falta a mãe realmente bater no filho na frente da gente, a gente ficar assim, sem saber o que fazer. É a casa indo para fora. É o costume de casa ir na praça ou à escola. E dá para perceber que os pais quase nunca têm um respeito e uma consideração dos filhos que deveria ter. Às vezes a gente até se sente pena de alguns filhos quando eles dizem assim, ele agora está preocupado com minha vida, só que quem cuida de mim é a vizinha. Quem fica comigo o dia todo é minha tia, que mora a 2 quarteirões lá de casa. Ela me deixa na casa da minha avó e volta de noite. Ela não sabe nada da minha vida. Meus colegas sabem mais da minha vida do que ela. Como é que ela agora vem querer saber o que é que eu faço, o que é que eu deixo de fazer, ou querer me repreender por alguma coisa que eu fiz na escola? Aí a gente percebe que essa ausência, ela provoca muito mais do que uma falta de comunicação. Ela vai provocando filhos que são revoltados com os pais. Imagine, porque você não parou para conversar com aquela criança quando tinha que conversar. Lá na frente você vai tentar fazer qualquer pergunta para ela, ela não vai te responder. Porque você não parou e orientou dizendo o que era certo e o que era errado, a cartilha do governo vem e diz o que é certo e o que é errado para ela. Porque você não chegou para ela nos momentos mais críticos da adolescência dela e disse assim, olha, nesse momento você tem que fazer isso. Porque a palavra de Deus diz que a gente deve se conduzir assim. Aí os amiguinhos vão dizer, olha, é mais legal desse jeito. Vai na da gente que vai dar certo. Pode confiar. E ele acaba confiando nos coleguinhas mais do que você dentro de casa. Infelizmente, a nossa sala de estar virou mais uma sala de exibição de DVDs e de programas televisivos do que de reunião familiar. A sala de estar da gente precisa voltar a ser a sala da reunião familiar. Eu relutei bastante, mas lá em casa não tem televisão no quarto. Era um costume que eu tinha desde os 5 anos de idade. Mas sabe que Angélica foi muito sábia em fazer isso? Porque eu sei que quando a gente tiver filhos e os filhos tiverem uma idade já mais de razão, seus 5, 7 anos, eles não vão ficar presos à televisão no quarto. Eles vão sempre vir para a sala, que é onde a gente vai estar. E mesmo que uma televisão esteja ligada lá na sala, mas vai estar todo mundo junto. Que é o único ambiente que vai ter alguma coisa ressoando. Então a gente vai estar ali, seja assistindo um DVD junto, seja conversando junto, seja almoçando junto. Já que a sala de estar é colada com a sala de jantar, então melhor ainda, né? É um ambiente só. Então a gente vai estar concentrado ali. E eu demorei a perceber, mas aí depois eu... agora sim. Agora eu entendi o porquê. E eu agradeço a Deus por isso. O nosso quarto, ele não pode ficar só nessa questão de... É o canto que eu chego, deito e vou assistir o Jornal Nacional. Ele precisa ser, de novo, o local onde a gente vai se colocar de joelho junto com os filhos, vai ensinar os primeiros versículos, as primeiras orações. Uma coisa que você nunca vai tirar da sua cabeça. Talvez a geração de hoje não tenha mais isso, mas a geração nossa, aí que está por volta das 3 décadas, ela sabe o que é isso. Ela sabe o que é o pai chegar, cobrir você com um cobertor, com uma manta, com um lençol e dizer assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Ela sabe o que é você dobrar os seus joelhos, cruzar as suas mãozinhas, como a gente fazia na escola dominical, nos cordeirinhos do Senhor, e dizer assim: Papai do céu, me dá uma noite abençoada, que amanhã tem escola de novo. Em nome de Jesus, amém. Eles sabem o que é isso. Nossa geração sabe o que é isso, mas a geração atual não sabe. Por quê? Porque a nossa fraqueza espiritual não permite ter lares onde as verdades bíblicas são comunicadas. E isso tem sido muito, muito prejudicial. Quando a gente ensina os filhos a confiar em Deus, aí eles vão confiar muito mais em nós e vão ser capacitados pelo Senhor a obedecer aquele mandamentozinho de Efésios 6, 2 a 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra.
eles só podem agir de forma verdadeira e bíblica quando a gente também ensina coisas que são verdadeiras e bíblicas. E antes que a gente passe para a parte dos pais em relação aos filhos, eu tenho duas observações a fazer em relação à nossa relação de filhos em direção aos pais. Primeiro, que os filhos eles precisam se comunicar com os pais com devido respeito. E se os pais não respeitam os filhos, mas os filhos precisam respeitar os pais simplesmente porque eles têm que obedecer a palavra de Deus. Está dizendo aqui no texto de Efésios: honre porque é justo. Simplesmente porque é justo. Se o seu pai grita, você fale baixo. Se o seu pai é grosseiro nas abordagens para que você atenda o que ele fala, responda com mansidão. Seja um pouco diferente. Não porque ele mereça, mas porque Deus merece a nossa obediência. E uma segunda observação é que, por muito tempo, os pais forçaram os filhos a chamá-los de senhor e de senhora. Eu, particularmente, nunca chamei. Isso não quer dizer que eles tenham respeito porque chamam de senhor e de senhora, não. Porque as atitudes podem falar justamente o contrário. É preferível que o pronome de tratamento seja outro, mas que as atitudes sejam agradáveis. É preferível que eles chamem de você, de tu, de cara, beleza. Qualquer coisa, mas que eles mostrem respeito no agir, no tratar. Porque falar senhor e senhora e por trás fazer tudo que não presta vai trazer só tristeza e desgosto ao seu coração. Mesmo sendo o senhor e a senhora na sua frente. Eu prefiro muito mais a alegria do... E aí? Tudo bom? Quando a gente chega e apita no portão de casa. Pode ser mais informal, pode parecer até desrespeitoso para algumas pessoas que são mais tradicionalistas. Mas para a gente funciona muito bem. Porque existe respeito, existe comunicação. Se existe comunicação mediada pelo Espírito Santo, não interessa o pronome de tratamento que é usado de filho para pai. Existirá respeito, existirá compreensão, existirá amor entre os dois. A comunicação entre pais e filhos, ela também tem que ser voltada para algo que tenha como mediador o Espírito Santo, porque os pais têm total autoridade sobre os filhos, e assim Deus colocou os pais sobre os filhos. Porém, eles não podem se deixar dominar por um sentimento de autoritarismo, que a autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Então, quando nós vamos expor algum ponto de vista para o filho, o melhor jeito é dialogando com ele, mostrando na palavra: olha, isso aqui que eu estou falando não é algo que eu quero forçar você a fazer, é algo que eu estou mostrando que a palavra de Deus diz para a gente fazer. Eu tenho que fazer e você tem que fazer. Você também se coloca junto, você também se coloca até para ser espelho para ele. E triste do filho que não tem um pai como espelho, porque não tem como se basear nas ações dele em relação à palavra. O que é certo para você, que é pai, deve ser o que a palavra de Deus diz que é certo, da mesma maneira com aquilo que você considera errado. Ah, isso é errado, você não vai fazer. Por quê? Porque eu não quero. Isso justificou o quê? Isso vai fazer com que seu filho seja obediente. De que forma? Vai fazer com que ele cresça revoltado e um dia ele diga: eu vou fazer. Só porque ele disse que eu não fizesse, porque ele não queria. Agora que ele não está aqui, eu vou fazer. Ou às vezes faz até na presença. Agora quando você diz: olha, isso aqui é errado. Não sou eu que estou dizendo, não. É o pai da gente que está dizendo, é Deus que está dizendo. A Bíblia está mostrando que é errado. A Bíblia mostra que o caminho que você está seguindo não vai dar certo. Você vai se prejudicar, você vai ter danos na sua vida por isso. Agora, se você escutar a minha voz, escutar a voz de Deus, aí a coisa vai ser diferente. Atenda a essa nossa orientação. É bem diferente. É bem diferente. Quando o seu filho aprende as coisas certas e erradas por meio da Bíblia, ele não vai lhe refutar. Porque se ele for lhe refutar, ele vai ter que refutar Deus primeiro. Você não vai dizer: não, você não está brigando comigo, você está brigando com Deus, essa é a palavra dele. Então pronto, agora muda a Bíblia, ele não vai ter para onde correr. Ele vai absorver, fora refutar, ele vai absorver os ensinamentos pela visão bíblica, ele vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, ele vai viver para agradar a Deus e para alegrar o seu coração. O texto de Efésios 6:1 ordena que os filhos obedeçam os pais no Senhor, porque isso é justo.
Então a comunicação da gente com os filhos precisa ser a partir da palavra de Deus, porque tudo que ela traz é justo. E no versículo 4, a gente vê que os pais eles não devem provocar os filhos à ira, mas criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Isso é possível quando a gente tem como parâmetro das nossas conversações a Bíblia Sagrada. Aí a gente evita provocar os filhos à ira. A gente tenta resolver tudo, conciliar de uma forma muito mais amena e procura realmente criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. A demonstração é uma orientação em amor, não é na pancada. Não vou nunca defender a questão da lei da palmadinha. Mas a questão é que você vai precisar dar muito menos palmadas no seu filho quando você gastar mais tempo dando orientações a ele. A gente vai precisar de muito menos disciplina corretiva se a gente tiver exercido disciplina preventiva ao longo dos anos. E para terminar, não poderia ser diferente, falar sobre a comunicação entre o casal. O escritor e pastor local José Pontes Filho, no seu livro Põe em Ordem Tua Vida e a Tua Casa, ele diz que quando um cônjuge conseguir respeitar a forma de ser do outro e quando o amor estiver acima dos interesses pessoais, o casal terá comunicação plena. Isso parece coerente e será mais coerente ainda quando a gente entender que quando é que o amor entre os cônjuges é maior que os interesses pessoais? Quando estes vivem um amor dado por Deus, um amor que não é conduzido de forma inconveniente, que não busca os interesses pessoais, como diz o texto de 1 Coríntios 13, 5. O amor ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Quando você tem um amor guiado pelo Espírito de Deus, aí sim, ele é superior aos interesses pessoais. Você entende que você passou de um indivíduo para dois que formam um. Você não pensa mais, eu quero ir ali. Você pensa, nós podíamos ir ali. Você não diz, eu vou para tal canto e você vai comigo. Você diz, você quer ir junto comigo a tal canto? É bem diferente. E tenha a real noção da coisa. Esse tipo de comunicação, essa troca de gentilezas, essa forma mais aberta de se comunicar, ela não vai revelar no homem menos autoridade e na mulher menos submissão. Pelo contrário, casais que combinam as coisas, que conversam para decidirem os rumos do seu casamento, com certeza vão ter muito mais possibilidade de serem bem-sucedidos do que aqueles em que o homem dita e a mulher baixa a cabeça. Ou o contrário, que acontece muito hoje. A mulher dita e o homem baixa a cabeça. Ou a coisa é conversada, é combinada, e aí o combinado não sai caro, já diria o ditado popular. Ou então vai sair do controle em algum momento. Ou a mulher se exaspera pelo autoritarismo do homem, ou o homem vai dizer, peraí, o cabeça sou eu. Não, mas peraí, eu sempre mandei. A coisa então vai perder o foco, que é uma família equilibrada, onde o pai é autoridade sim, a mãe é submissa sim, mas os filhos crescem vendo que há amor entre eles. Os filhos crescem vendo que há compreensão, há uma combinação, há um respeito mútuo. Mas isso só é possível quando tem o Espírito de Deus no meio. Então o casamento é a junção de duas pessoas para formar uma? Não. É a junção de três pessoas que vão formar só uma. Me lembro muito bem que, bem antes da gente casar, a gente falava que a relação devia ser três. Sou eu, ela e Deus. Se não for nessa base, se não tiver esse tripé, que na realidade tem que formar só um, a coisa não caminha. Nem para frente, nem para trás, fica estagnada. E aí da estagnação para o fracasso é um pulo. Sou eu, minha esposa e Deus presente no coração dos dois, mediando a conversação dos dois, mediando a criação dos filhos, as decisões, o que deve e o que não deve ser feito, para que a gente possa realmente ser família. Família não é simplesmente 3 ou 4 componentes debaixo do mesmo teto. Você pode ter 20 pessoas debaixo do mesmo teto se não representar uma família.
Agora, família é quando você tem o plano de Deus sendo cabalmente executado através das nossas vidas. Quando nós escutamos a sua voz, fazemos a sua vontade. E aquelas pessoas realmente têm relações profundas entre si e com Ele. Isso é uma família. A comunicação do casal é bem sucedida também quando, guiados por Deus, eles falam respeitosamente um com o outro, sem levantar a voz ou sendo ásperos. E aí o texto que o pastor leu, quando ele leu, disse é de Deus. Provérbios 15:1 diz o quê? A resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Esse é um princípio que a gente tem que levar para sempre. Quando não começar a altear a voz, tudo bem. Não vamos mais falar sobre isso. Amanhã a gente conversa com a cabeça fria. Começou, levantou a mão. Opa, calma, não precisa disso. Vamos respirar. Vamos sentar aqui. É difícil fazer isso demais, né? Na hora do calor a gente não pensa em respirar, abstrair, falar baixinho. Mas tem que fazer. A palavra está dizendo que se eu falar de forma calma e branda, aquela ira momentânea vai passar. E eu não vou falar bobagens e não vou me arrepender depois. E a minha comunicação mais na frente vai ser prejudicada. Agora, se eu falar de forma dura, a ira vai ser suscitada. É como se eu estivesse colocando só alguns pinguinhos de água naquela fogueira. Não vai apagar. Aumentar. O pior ainda, se eu jogasse álcool. Tem certas palavras que são como álcool na fogueira, pega fogo mesmo. E aí depois não tem como você dizer, não era para ser assim. Não era, mas você fez por onde fosse assim. Antes de refletir e fazer com que as coisas caminhassem por outro lado, você fez com que elas tomassem uma proporção muito maior. Falar de cabeça quente sem refletir nas consequências pode levar a problemas bem maiores. E é fato que as palavras mal colocadas, as discussões frequentes, elas não vão gerar outra coisa no seu coração a não ser tristeza. E aí Provérbios 15, lá no versículo 13, vai falar que o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, com certeza, os maridos querem ver suas esposas cada dia mais belas. Então, deixem os corações delas alegres. Façam pequenos gestos que possam deixá-las se sentindo valorizadas, felizes por estarem ao seu lado, felizes por dividir aquele pedacinho de teto com você, por mais apertadinho que seja. Felizes por saberem que Deus é que está controlando as nossas ações e não a nossa cabeça. E principalmente, você quer ver o sorriso que conquistou você desde aquele primeiro dia? Você fala baixinho, você compreende, você responde 15 vezes, mesmo que ela pergunte uma 16ª, você responde de novo. Porque é assim que a gente constrói a família. Paciência, com longanimidade, com amor, com paz. Ou seja, manifestando o fruto desse Espírito que habita em nós. Quando a gente se apoia nas características divinas comunicadas a nós para ter agradáveis conversas, momentos de realização junto a quem o Senhor nos deu como presente único para que nós dividíssemos a nossa vida, isso também alegra o nosso coração. Então, quando você faz a sua esposa sorrir, você sorri junto. Quando você faz a sua esposa se sentir valorizada, você se valoriza junto. Quando as coisas dão certo e vocês combinaram, os dois desfrutam, os dois se alegram, os dois se empolgam com as programações. Diferente de quando, eu estou aqui só para acompanhar ele, eu não gosto. Ou então eu estou aqui só para fazer o gosto dela, mas eu detesto isso. Quando todo mundo combina, a coisa é bem melhor. Pode até não parecer um programa muito legal, mas vai se tornar. Porque os dois combinaram, os dois programaram, os dois conversaram, os dois oraram e saíram para fazer. E para concluir, eu digo já, seguindo a orientação do pastor, de não delongar demais. Temos que ser obedientes também. A conclusão é que, apesar da nossa pouca experiência conjugal, hoje nós completamos 1 ano e 4 meses de casados, graças a Deus, eu
posso afirmar categoricamente que se Deus não for a coluna da nossa casa e o seu Santo Espírito não guiar os nossos lábios a dizer as palavras certas, nos momentos certos, nenhuma comunicação vai ser edificante no nosso lar e nós vamos penar muito para conseguir entendimento, respeito, amor e união debaixo do nosso teto. A gente vai estar no caminho certo quando entregar mais ainda a vida da gente a Deus e ao seu Santo Espírito, quando a gente cultivar mais ainda os valores cristãos na nossa casa e quando a gente tiver no coração as verdades do Evangelho. Se o coração, se a boca fala do que o coração está cheio, então as nossas comunicações dentro do lar vão ser um ponto positivo, porque a gente vai estar falando daquilo que crê, daquilo que jorra do coração da gente e vai estar sendo guiado não pela nossa intenção, não pela nossa intuição ou não pela nossa cabeça, mas vai estar sendo guiado pelo Espírito de Deus. Que Ele nos oriente e nos abençoe a termos comunicação de fato eficaz, saudável e que possa glorificar a Deus.